por que... Eu teria umas suposições, mas por que o banco tem que ser independente do governo, o Banco Central, mais especificamente? Vamos lá. Independente do governo. Então, a gente estava falando no início, então, recapitulando um pouquinho, quando o governo, o político quer gastar, ele quer ter receita, ele quer ter dinheiro para gastar. Então, ele cobra impostos, ele toma dívida no mercado para poder gastar. Beleza, mas isso tem um certo limite, porque às vezes o Congresso não quer aumentar imposto, o brasileiro está de saco cheio, não quer, ele já está no limite da... Fica impopular. Ele está no limite da capacidade de endividamento dele, porque ninguém quer emprestar mais porque sabe que ele não vai pagar se continuar... Empréstimo internacional. Empréstimo nacional mesmo, no Tesouro Direto. Ah, tá. Tá bem. Você tá emprestando, você está aplicando o Tesouro Direto, tá vendo? Você está emprestando dinheiro para o Lula, ou para o Tesouro Nacional. Tesouro Nacional, depende do ponto de vista. E aí você começa a falar, não, eu quero mais taxa de juros, ou também não empresto mais, agora vou fazer uma outra coisa com o dinheiro. Tá. E aí acabou esse jogo, acabou esse dinheiro. Você não dá para pegar mais lá. Não dá para pegar mais. Aí olha para o outro lado da rua, tem um Banco Central ali, que cria dinheiro. Pensa, pô, tem uma ideia. Eu tenho uma ideia. Então, o que você não pode deixar é o político tomar a máquina de dinheiro do Banco Central. Tá, independência para ele não se endividar acima do que ele já está endividado. Ele não é nem endividar, porque aqui, nesse outro lado, ele nem se endivida. Ele cria um dinheiro. Sim. Na verdade, o dinheiro é criado para bancos, mas esse dinheiro criado para bancos... Ah, cara, não é endividar, ele toma compulsoriamente de quem tem dinheiro. Exato. Na verdade, é mais complexo que isso. Tá. Porque a gente... Na ânsia de tentar separar o político do Banco Central, falou, não é como era no Brasil até 1988. O governo não tem mais a capacidade de ir lá e criar um dinheiro novo direto para ele. Toda vez que o Banco Central hoje cria dinheiro, ele só cria para um banco. Tá. Mas na hora que ele cria esse dinheiro, cria crédito na economia, o PIB aumenta artificialmente e momentaneamente, e a receita do governo cresce. E ele começou a rodar na rua, a galera começou a gastar. E aí o governo cobra imposto sobre um negócio que não era para ter imposto, porque aquele dinheiro não era para ter existido. E ele ganha dinheiro com isso e ainda pode dizer que ele está fazendo a economia crescer. Entendeu? Então, é isso que eles querem. Por isso que todo mundo está falando, tem que ser separado. Mas o separado tem vários aspectos. A gente falou sobre nomeação do cara, fazer o cara, como, por exemplo, o Tombini era percebido como um pau mandado da Dilma, que fez o jogo de baixar os juros e criar dinheiro para ajudar o governo Dilma. Era percebido assim. Né? Agora o Lula está falando, o Roberto Campos, você vai ter que ceder ou sai. O Roberto Campos não tem nenhuma cara de ceder, nada disso. Aliás, vai ter uma entrevista dele no Roda Viva na segunda-feira, vale a pena ver o que ele vai dizer. Vai ser interessante. Mas é possível que ele saia como eles fizeram os outros saírem. Né? Ele pode mudar a meta de inflação. Estão falando que na semana que vem, no dia 13, 14, vai ter uma reunião desse Comitê Monetário Nacional que determina a meta de inflação. Ela já tinha sido determinada 3, 4 anos atrás, que para esse ano era 3,25. Mas estão falando, não vamos dar um jeito de... Para dar uma enforcada no cara. Para aumentar a meta de inflação, para ele perseguir uma meta mais alta, ele pode diminuir um pouco os juros. Então já está... Ao contrário, afrouxar o cara para... Afrouxar o cara para ele ser obrigado. Então, convocando uma CPI para ele explicar por que o juro está a 13,75, que é tudo culpa do Lula. Grande parte, ele não diminuiu ainda, porque é culpa do Lula, porque já poderia estar diminuindo. Se tivesse seguindo o cenário do fim do governo Bolsonaro, que era benigno, o Banco Central já poderia estar diminuindo. E o que mudou foi aquela PEC da transição que chamaram. A PEC da transição, que está gerando uma enorme incerteza. Que acabou com aquele lado fiscal que você estava falando. Isso. Que usou as garantias fiscais. Que tomou o máximo do cheque especial nas garantias fiscais. No máximo do limite, isso gerou um problema, uma percepção de risco adicional. Então isso causa mais inflação, mais percepção de risco. Então o Banco Central, para não deixar a inflação acontecer, ele tem que deixar os juros mais no torniquete.